Não, pessoal, tudo jóia? Vamos seguir falando de números decimais. Nesse vídeo eu vou falar de multiplicação e divisão, começando pela multiplicação. Para a gente multiplicar número decimal, a gente faz a multiplicação normalmente. A gente esquece da vírgula. Né? Você esquece da vírgula, multiplica os números normalmente. Depois do resultado, a gente posiciona a vírgula. E aí a gente tem que observar a quantidade de casas decimais dos fatores, o total de casas decimais, e posicionar a vírgula no resultado de modo que essas quantidades fiquem iguais. Claro que a gente vai ver alguns exemplos, né? Por exemplo, 1,3 vezes 2,4. Multiplico normalmente 13 vezes 24, né? Esquece a vírgula por enquanto, dá 312. Então, meu resultado ali tem que ser 3,12. Por quê? Porque se eu olhar para os fatores 1,3 e 2,4, eu tenho um total de duas casas decimais. Então, meu resultado tem que ter duas casas decimais. Correto? Segundo exemplo, 4,572 vezes 3,6. Eu vou multiplicar, então, 4.572 vezes 36. Dá esse resultado grande, né? 164.592. Então, na hora de dar o resultado, tem que observar os fatores. Eu não tenho um total ali de 4 casas decimais? 3 no primeiro fator e mais uma no segundo? Então, meu resultado tem que ter 4 casas decimais. Então, ops, deixa eu voltar aqui. Nosso resultado fica 16,4592, com 4 casas decimais. Correto? Agora sim, vou falar de divisão. E aí, assim, a gente tinha algumas divisões que a gente fazia com o número inteiro, que a gente chamava elas de não exatas. Né? Por exemplo, se a gente fosse dividir 13 por 8, o resultado qual é? É 1, só que deixa resto 5. Né? Como que a gente sabe de número decimal, a gente pode seguir com essas contas, a gente pode continuar. A gente não para nesse resultado aqui. Né? Então, o primeiro exemplo que eu tenho é justamente essa divisão, 13 por 8. A gente fazia assim, né? 13 dividido por 8 é 1, 1 vezes 8, 8, só deixa resto 5, acabou a conta. O resto ficou menor que o divisor, acabou a conta. Só que nós vamos continuar. O que a gente vai seguir, então? Do ponto que a gente parou, a gente vai acrescentar um zero no resto e uma vírgula ali no quociente, no resultado. Porque agora a gente vai trabalhar com a parte decimal, com as casas decimais. 50 dividido por 8 é 6, vezes 8, 48, deixa resto 2. Continuo, acrescento 0, 20 dividido por 8 é 2, 2 vezes 8, 16, deixa resto 4, acrescento 0, 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 8, 40, deixou o resto 0. Então, o resultado dessa divisão de dois números inteiros, 13 dividido por 8, deixou o resultado 1,625, um resultado com casas decimais. Beleza? Agora, se eu tenho um número decimal dividido por um inteiro, ou o contrário, um inteiro por um decimal, ou ainda um decimal por outro, eu igualo a quantidade de casas decimais com zero. E aí eu faço a divisão normalmente. Esquece da vírgula. Olha o exemplo que eu vou colocar aqui. 12,6 dividido por 0,15. O dividendo tem uma casa decimal. O divisor tem duas. Então eu vou colocar um zero para igualar. Depois que eu coloquei o zero para igualar, esquece as vírgulas. Então, na verdade, eu vou dividir 1.260 por 15. Eu pegando ali só o 126, dividido por 15 dá 8, 8 vezes 15 é 120, deixa o resto 6. Desce o zero que está na casa das unidades, 60 dividido por 15 é 4, 4 vezes 15 é 60, não deixa o resto. Então, 12,6 dividido por 0,15 dá 84. E aí você observa que o resultado é maior que o divisor e o dividendo. Eu tenho 12, alguma coisa, dividido por 0, alguma coisa, um número menor ainda, e o resultado é 84. Isso a gente já discutiu nas aulas, que pode acontecer, tranquilo de acontecer, não tem problema nenhum. Beleza?